jovem encontra segredos chocantes em cartas antigas da avó que transformam sua vida para sempre. Em uma manhã ensolarada, Clara estava decidida a garimpar tudo que pudesse do sótão da avó. Respirando fundo, ela subiu as escadas rangentes que davam para o espaço empoeirado. O cheiro de mofo e lembranças a envolveu enquanto ela empurrava caixas antigas, cada uma guardando fragmentos de um passado que mal conhecia. E de repente lá estava ela, uma caixa empoeirada, mais desgastada que as outras, chamada pela curiosidade inquieta de Clara. Com um movimento rápido, ela abriu. Dentro da caixa estavam cartas manuscritas, amareladas e com bordas desgastadas, como se tivessem sido esquecidas por décadas. O papel crepitava entre seus dedos, e um frio na barriga a fez hesitar por um instante. Mas a curiosidade venceu, e logo ela estava sentada no chão, cercada por palavras que pulsavam com emoção. As cartas revelavam histórias de traições, amores não correspondidos e dilemas morais que deixariam qualquer um intrigado. Minha querida Clara, você nunca saberá o peso das escolhas que fazemos, começou uma carta, suas palavras dançando como fantasmas do passado. O coração de Clara acelerou. Uma atmosfera pesada pairava sobre as páginas. Risadas escondidas eram trazidas à tona, mas também lágrimas que pareciam secar em memórias dolorosas. Sua avó, a mulher de corações generosos que ela conhecera, parecia agora uma enigmática figura cheia de falhas e segredos. Quem era realmente? Ela? Pensou Clara, o nó na garganta apertando ainda mais. Ao lado de cada fratinho desabafo, havia uma frase que a abelhava. A verdade é uma faca de 2 gumes. Pode tanto libertar quanto aprisionar. Aquela frase ecoava em sua mente, deixando um eco de incertezas. Deveria ela procurar seus pais e perguntar sobre o que tinha lido? Eles estavam escondendo a verdade, e o pensamento a consumia. Clara podia sentir o peso do passado, colidindo com seu presente. Havia velhos mistérios assassinos que a atraíam, mas a ideia de perturbar a paz familiar a deixava amedrontada. E quando pensava que estava sozinha em seu dilema, ouviu vozes ao longe. Sem querer, colocou a orelha à porta e escutou a conversa de seus pais. Palavras sussurradas e o tom preocupado fizeram seu coração disparar ainda mais. O que mais eles estavam escondendo? Clara sentiu um frio na espinha, a angústia crescendo a cada palavra que escapava. Prometeu a si mesma que não descansaria até descobrir todos os segredos, mesmo que isso significasse destruir as relações que tanto prezava. A consequência de suas descobertas parecia incerta, mas uma coisa era clara. Sua vida nunca mais seria a mesma. Com os ecos das cartas e os murmúrios de seus pais pairando na mente, ela sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso. Até que ponto estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube ou removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara esperava ansiosamente, o coração pulsando ao ritmo da ansiedade. As vozes de seus pais à porta aumentavam. A tensão no ar. Ela mal conseguia se concentrar nas cartas. Os segredos da avó lhe parecendo agora mais pesados. O eco da frase sobre a verdade ecoava em sua mente. A verdade é uma faca de dois gumes. O que seria essa verdade? Quando finalmente decidiu erguer-se e confrontar seus pais, algo interrompeu seus pensamentos. Um grito. Clara se encolheu, a mão no peito. O que era aquilo? Um grito angustiante. Ela se virou rapidamente. O que estava acontecendo? A porta do sótão rangeu e ela desceu apressada as escadas, seu coração atirando-se de medo. Ao alcançar o corredor, avistou seus pais em pé, pálidos como fantasmas. O rosto de sua mãe estava marcado pela preocupação, enquanto o pai parecia atônito. Uma imagem de pânico. Clara não entendeu. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz tremendo. Um silêncio pesado pairou entre eles, até que o pai disse, com a voz embargada, Clara, você precisa saber. Sua avó. Antes que pudesse continuar, a mãe interrompeu, ofegante. Eram planos que não devia saber. Clara franziu a testa, a confusão se intensificando. O que seus pais estavam escondendo? Então lá estava, a cena que mudaria tudo. A campainha tocou, e quando a porta se abriu, um estranho entrou. Ele era alto, com olhos que pareciam ver através de Clara. O sorriso em seu rosto era frio, aterrorizante. Podemos conversar? Ele disse, sem rodeios. Clara sentiu um nó na garganta, um medo visceral a dominando. Quem é você? Perguntou Clara. A ira e a incerteza se misturando em seu peito. O homem olhou para seus pais, depois voltou a encará-la. As palavras que ele proferiu congelaram o ar ao seu redor. Eu sou o neto de Ingrid, a irmã gêmea da sua avó. A revelação bateu como um soco no estômago de Clara. O que ele estava dizendo? Seu avô não mencionara nenhuma irmã. Seus pais correram para o homem, expressões de terror no rosto. Não! Você não devia estar aqui! Gritou o pai. A verdade precisa ser revelada. O homem respondia, sua voz firme. Vocês não podem escondê-la para sempre. Clara se sentiu paralisada. A mente girando! Que verdade! A discussão esquentou, vozes elevadas e tensão subindo. Clara percebeu que as cartas que havia lido eram apenas a superfície de um iceberg muito maior. A sua avó, a mulher que pensou conhecer, tinha uma história escondida que podia explodir com aquele encontro. Lembranças de risadas e abraços agora se misturavam a mentiras e segredos. Então o homem apontou para Clara. Você não sabe, mas sua vida pode estar prestes a mudar drasticamente. Eu estou aqui para liberar você desta prisão que sua família criou. As palavras dele reverberaram, como uma bomba prestes a detonar. O choque a fez cambalear. Cavernas de incerteza e dúvida agora se abriam a seus pés. Seus. Pais não podem esconder a verdade para sempre, concluiu o homem. Clara virou-se para os pais, procurando por respostas, a sede de descobrir se intensificando. O que mais eles estavam ocultando? Como essa conexão poderia mudar tudo?
Nesse momento, Clara se viu em um abismo de decisões. Até onde iria para descobrir a verdade? E o que mais poderia estar escondido? A intensidade do momento tornou-se insuportável. Mesmo o ar pesando em seus pulmões, a revelação parecia prestes a acontecer. Mas quem realmente tinha o controle da situação? As cartas, os segredos, aquele estranho, tudo começava a se entrelaçar em um novo e aterrador panorama. E quando ela olhou novamente para o homem, uma única pergunta ecoou em sua mente, deixando-a paralisada. Qual será o preço de descobrir a verdade? Clara sentia seu coração disparar, as palavras do homem ecoando na sua mente. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz tremendo, mas a determinação começando a subir. Sua avó tinha uma irmã gêmea? Por que meus pais nunca mencionaram isso? A tensão estava palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. O estranho olhou profundamente nos olhos de Clara, e uma sombra cruzou seu rosto. Você precisa entender, Clara. A sua família esconde muito mais do que isso. Sua avó não apenas teve uma irmã, mas essa irmã estava envolvida em algo que nunca deveria ter sido esquecido. Uma história de traição que desencadeou uma cadeia de eventos que moldaram suas vidas e que agora pode arruinar a sua também. Do que você está falando? O nó na garganta de Clara se apertava. Ela queria se afastar, mas algo a mantinha enraizada no lugar, como um ímã. Seu pai e sua mãe estavam paralisados, os olhares assombrados, como se o passado tivesse voltado para assombrá-los. O homem respirou fundo, e antes que pudesse continuar, Clara sentiu um tremor sob seus pés. Uma estrondosa explosão parecia perfurar a casa e o chão tremeu com o eco da explosão e Clara sentiu seu corpo se mover involuntariamente em direção à porta. A adrenalina disparou. O que está acontecendo? Ela gritou, mas sua voz se perdeu no caos. Neste momento, um grupo de homens armados entrou pela porta da frente, máscaras cobrindo seus rostos. A visão era de terror absoluto. Clara ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto eles abordavam o homem misterioso. Um deles o encarou. Um olhar de reconhecimento. Você não deveria ter vindo aqui, Jason. A verdade não é para você. Jason? A mente de Clara girava. Quem era realmente esse homem? Um aliado ou um inimigo? Os pais de Clara estavam sem reação, transparecendo medo intenso que fez o estômago Cala revirar. O que está acontecendo? Gritou ela novamente. Mas as perguntas estavam perdidas no tumulto. Os homens começaram a revistar a casa, procurando por algo. E uma palavra ecoou em sua mente. Panos. O que eles sabiam que Clara não sabia? O que sua avó tão desesperadamente tentou esconder? Em algum lugar, ela sentia que o passado estava pronta para se unir ao presente de uma forma catastrófica. O homem Jason tentou se afastar, mas foi agarrado por um dos capangas. Você nos trouxe aqui. Agora vamos acabar com isso. O legado da sua avó termina aqui, anunciou um dos homens, segurando um objeto branco e brilhante, que com horror Clara percebeu ser um documento. A conversa entre eles parecia um jogo de palavras, uma batalha silenciosa de acusações e segredos. O que estava escrito naquele documento que poderia ser tão devastador? Clara sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Frio e calor se misturavam em seu corpo, e a urgência da situação a fez agir. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse confrontar sua própria família. Quem são vocês?
Clara perguntou com raiva e medo, exigindo uma resposta. Mas quando olhou para seus pais, expressão de desespero no rosto deles. E tudo mudou. O que eles estavam escondendo? O passado, as cartas, a irmã gêmea de sua avó. Tudo fazia parte de uma trama muito mais complexa. E então, antes que tudo pudesse fazer sentido, um disparo ecoou. O tempo parecia pausar enquanto Clara viu um de seus pais cambalear e cair. Um grito angustiado irrompeu de sua garganta. Não! E a desolação tomou conta de seu ser. Clara se viu presa em um pesadelo, seus pensamentos correndo em círculos. O que era real? O que era uma mentira? Tudo o que havia conhecido até agora desmoronava, e a única coisa que restava era aquela uma única pergunta. Seria capaz de enfrentar a verdade, mesmo com o preço que isso poderia custar? Clara ficou paralisada, os olhos fixos no corpo de seu pai caído no chão. O eco do disparo reverberava em sua mente como um sino que tocava um alerta. A cena à sua volta se tornava um borrão. O medo apertava em seu peito e ela mal conseguia respirar. "Pai, não!" gritou. Mas a voz saiu estrangulada, cheia de desespero. Os homens armados se viraram, seus rostos ocultos sob máscaras. A tensão tomou conta do ambiente, intensificada pela visão de seu pai, imóvel. "Mãe!" Clara chamou, angustiada. Ela tentou se aproximar, mas um dos capangas segurou seu braço, impedindo-a. O toque era frio, gelado. Jason, o estranho, estava em pé, confuso, mas rapidamente voltou sua atenção para a cena. Ele estava encurralado. A luta pela verdade agora se tornava uma luta pela sobrevivência. "Clara, precisamos sair!" ele gritou. Mas suas palavras se misturaram ao caos. A mãe de Clara estava em estado de choque. Seus olhos estavam arregalados e sem foco. "Não se aproxime deles!" ela gritou, e o desespero em sua voz fez o coração de Clara afundar. Mas a raiva começou a fervilhar. Por que seu pai tinha que levar um tiro? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Então um dos homens gritou algo em voz alta. "Peçam a verdade ou morrerão! O que está acontecendo nessa casa não pode ser mantido em segredo por mais tempo." Ele parecia se dirigir a Jason, como se ele fosse a chave para algum mistério obscuro. A mente de Clara girava. "De verdade, o que isso significa?" ela indagou, sem conseguir entender que verdades poderiam justificar um ato tão brutal. As palavras ecoaram e o homem agarrou Jason com fúria. "Você não deveria ter vindo, filho da Ingrid. Sua avó fez um trato com eles. Agora precisamos acabar com isso de uma vez por todas." O impacto das suas palavras atingiu Clara como um golpe. "Ingrid!" A mente dela se revirou, tentando ligar os pontos. "A irmã da minha avó? O que você está dizendo?" Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, a porta da frente foi arrombada. Uma figura familiar adentrou o cômodo. Era seu avô, de pé, com um olhar determinado e sombrio. "Abaixe as armas!" ordenou com uma firmeza que fez todos se calarem por um segundo. Clara ficou paralisada. "Vovô? Você? O que está acontecendo aqui?" Sua voz tremia de confusão e medo. Ele não só estava ali, como parecia saber mais do que todos os outros juntos. "Clara", ele começou, olhar fixo em seus pais e no estranho. "A verdade da nossa família precisa ser revelada. Mas a que preço?" E com um gesto rápido,
Ele abriu um arquivo que estava escondido sob seu casaco. Era um monte de papéis, documentos que pareciam antigos, mas estavam protegidos com uma segurança quase obsessiva. Esses papéis contêm tudo o que é preciso saber sobre a nossa história, sobre a sua avó e a maldição que recaiu sobre nós. Ingrid não era apenas uma irmã. Ela fez um pacto com um grupo que sua avó nunca deveria ter confiado. O tom do avô mudava, e a intensidade de suas palavras fazia Clara sentir que a realidade estava se desmoronando ao seu redor. Os capangas estavam nervosos, coerentes apenas em suas ordens. "Nós temos que acabar com isso agora!" um deles gritou. Mas enquanto isso, Clara não podia desviar seu olhar do avô. "O que você está dizendo, vovô? Que pacto? Que maldição?" O avô hesitou. Um olhar de dor atravessou seu rosto. "O que está em jogo é mais do que uma só vida. É a vida de todos nós. Se não decidirmos agora, perderemos tudo novamente." E, no instante em que ele terminou de falar, o chão sob eles começou a tremer. Uma explosão! O teto desabou e Clara viu o mundo em câmera lenta, enquanto fragmentos de madeira e poeira caíam ao seu redor. O caos envolvia tudo! E, no meio disso, a ideia de que os segredos que tinham sido guardados por tanto tempo poderiam ser ainda piores do que imaginava, a atingiu com uma força devastadora. Ela só tinha uma certeza. Tudo estava prestes a mudar de um jeito que nunca poderia ter previsto. E naquele momento aterrador, entre a devastação e as revelações, a única pergunta que restava ecoava em sua mente: a que preço a verdade será revelada? O futuro era uma bruma nebulosa e cada segundo contava. O chão tremeu sob os pés de Clara e o eco da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. O ar estava pesado e a poeira caiu como uma cortina sobre a cena caótica. Ela olhou para seu pai caído, o desespero em seu peito se solidificando em um nó doloroso. "O que está acontecendo?" gritou novamente, sua voz entrecortada pela angústia. Seu avô segurava os papéis, o olhar fixo nos homens armados, como se sua presença pudesse deter o desastre iminente. "Você não pode levar isso!" ele gritou. Foi quando um dos capangas, em um gesto rápido, empurrou Jason para o lado, fazendo com que ele quase perdesse o equilíbrio. A tensão no ar se tornou quase tangível. Clara olhou para seu avô, os olhos cheios de perguntas. "O que está escrito nesses documentos?" ela perguntou, o coração batendo rápido. Mas antes que o avô pudesse responder, um dos homens armados, com a voz grave, falou: "A verdade não é algo que podemos deixar para trás. Vamos acabar com isso agora." Ele apontou a arma para Jason, uma metralhadora reluzindo sob a luz fraca do corredor. Nesse momento, Clara sentiu um frio na espinha. "Parem! Você não precisa fazer isso!" ela suplicou, mas suas palavras se perderam no caos. O capanga estava prestes a puxar o gatilho, quando um som estrondoso ecoou de fora. Uma sequência de explosões seguiu, fazendo os vidros estourarem. O sentimento de medo cresceu, e a noção de que tudo estava fora de controle tomou o corpo. E então, como um raio em meio à tempestade, a cena mudou. As paredes da casa começaram a ser invadidas por sombras que surgiram da escuridão. Clara se virou e viu uma figura familiar atravessar o corredor. Era sua avó. A mulher que sempre foi sinal de amor e conforto, agora parecia envolta em uma aura sombria. Sua presença era intensa, quase mística. "Maria!" gritou seu avô.
a voz cheia de emoção. O nome reverberou como um eco que cortou o ar pesado. Clara ficou paralisada. Como isso era possível? Sua avó não estava morta? O que estava acontecendo? Maria avançou, com um olhar que misturava autoridade e tristeza. Eu voltei para corrigir os erros do passado, disse, suas palavras cheias de força. A verdade sobre Ingrid deve ser revelada, e vocês não estão prontos para lidar com isso. O tom dela era inconfundivelmente sério, e as palavras pareciam um aviso. Clara lutou contra a confusão. Mas você está morta! Como você pode estar aqui? A incredulidade tomou conta dela enquanto a mente tentava compreender. Mortos ou vivos, as consequências dos nossos atos nos alcançam. Maria respondeu, seu olhar penetrante. Vocês não entenderam ainda que o que carregam na sua linhagem é mais perigoso do que imaginam. Os capangas hesitaram. O esfregão de incerteza passou. Por eles, a presença de Maria criava um novo ânimo, algo etéreo e poderoso que desafia o que conheciam. E ao mesmo tempo, Clara viu suas expressões mudarem, uma fraqueza surgindo do semblante deles. A verdade vai ser revelada, não importa o que vocês façam. Ela continuou, e com um movimento de mãos dramático, uma luz começou a brilhar ao seu redor. Era uma luz quente, quase mágica. As sombras eram drenadas e a confusão do presente começou a revelar um caminho. Mas, no auge do momento, o homem que Jason tentou evitar gritou: "Quem é você realmente, Maria? Sua volta significa terror para todos nós." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O olhar de Clara se cruzou com o de sua avó, e uma verdade não dita pairou entre elas. O nó na garganta de Clara se aperta. "O que você está escondendo, vovó?" Sua pergunta disparou como uma flecha. E enquanto o corredor se enchia de luz, o avô de Clara e todos os homens armados tombaram para trás, como se fossem empurrados por uma força invisível. Maria olhou nos olhos de Clara, e o que ela revelou transformou sua vida em um instante. Você é a chave para tudo isso! E a verdade que está prestes a ser revelada, Clara, pode destruir tudo que ama ou salvá-la de um destino que já está selado. O momento estava pesado. E, quando Clara tentou respirar, a batida de seu coração ecoou com a urgência de um novo começo. Mas a pergunta ficou: a que custo a verdade seria revelada? Clara olhou fixamente para a avó. A luz ao redor dela parecia viva, pulsando como um coração que ainda batia. Mas, no meio daquela revelação, seu coração disparou de medo e esperança. Você é a chave para tudo isso, pensou, sem saber se isso era uma bênção ou uma maldição. Antes que pudesse responder, um dos homens armados gritou, quebrando a tensão: "Cale-se, Maria! Você não pode nos deter!" As vozes se misturaram em gritos, empurrando Clara para o meio daquele turbilhão. As sombras se mexiam, tornando o ambiente mais ameaçador. De repente, uma explosão maior ecoou na rua. O impacto fez com que os capangas cambaleassem, o pânico se espalhando como fogo. "Vamos! Precisamos ir agora!" gritou Jason, puxando Clara pelo braço. Mas a avó, como se estivesse em transe, ficou fixada na porta. "A verdade não pode ser escondida!" ela gritou, sua voz ressoando como um sino, desafiando o caos.
As paredes pareciam vibrar com suas palavras, e dentro de Clara algo despertou. Maria, o que você está escondendo? O avô, dominado por um misto de medo e fúria, puxou os papéis em sua mão. A tensão era eletrizante. Mas então, inesperadamente, a mãe de Clara, que até então estava paralisada, deu um passo à frente. E gritou: "Basta!" Todos olharam para ela e o que fez a seguir deixou Clara completamente sem palavras. A mãe, com os olhos molhados, tirou uma arma de sua bolsa. "Eu sei o que aconteceu. É hora de acabar com isso." O choque a atingiu como um soco no estômago. "O que você está fazendo?" Clara gritou, horrorizada. A imagem da sua mãe, sempre carinhosa e protetora, agora com uma arma na mão, era demais para processar. "Você não entende, Clara! Não é só sobre nossa família. É sobre todas as famílias que foram destruídas por causa disso." A voz da mãe tremia, mas havia uma determinação que brilhava em seus olhos. Ela se virou para os capangas. "Foco de toda sua fúria. Vocês não vão levar nada de nós." O clima ficou gelado e Jason pareceu compreender. "Você fez um pacto também, não foi?" Ele murmura com os olhos arregalados. A revelação era como um veneno. Clara olhou para a mãe, buscando respostas. "O que você quer dizer?" "Precisamos confrontar o passado de uma vez por todas!" gritou a mãe, apontando a arma com firmeza. "A verdade precisa vir à tona, e não podemos permitir que vocês a escondam." Clara se sentiu perdida. Os papéis na mão do avô agora pareciam mais uma maldição do que uma solução. "Não faça isso, por favor," Clara implorou, as lágrimas escorregando por seu rosto. "Você não precisa se envolver nisso." Mas a mãe estava decidida, e nesse instante algo se rompeu na atmosfera. Um dos capangas, aproveitando a distração, fez um movimento rápido, avançando em direção ao grupo. O tempo pareceu parar. Um grito cortante ecoou, enquanto um disparo ressoou pela sala. Clara virou a cabeça e viu sua mãe cair. As palavras estavam presas em sua garganta. Em choque, o mundo ao seu redor desmoronou. "Não!" O avô gritou, sua voz ecoando em desespero. Clara correu para a mãe, caindo ao seu lado, enquanto o resto da cena se tornava uma névoa de caos. "Mãe, não!" A dor cortava como uma facada, as lágrimas escorriam e todo o terror da noite finalmente a esmagou. Mas, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a avó de Clara se inclinou e, em um gesto possante, gritou: "O pacto de Ingrid não é o único. A verdade é mais cruel do que imaginamos." O ambiente gelou e uma onda de pânico inebriou o ar. No meio da tragédia, a mente de Clara girava. O que estava acontecendo? A morte de sua mãe era um preço alto demais. Ela não sabia se era capaz de suportar mais. E tudo isso por uma verdade que parecia mais uma maldição. Entre lágrimas e gritos, uma única pergunta ecoava em sua cabeça: até onde a própria verdade estava disposta a ir para se revelar? Clara olhou fixamente para a mãe caída no chão, o desespero devorando seu coração. Era impossível acreditar que isso estava acontecendo. O som do disparo ecoava em sua mente, e a imagem da mãe, uma figura sempre forte e amorosa, agora fragilizada, era um golpe devastador. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela se sentia paralisada,
tomada pela dor. Não, mãe, por favor! Gritou, a voz embargada. Sua mente era um turbilhão. Os homens armados pareciam hesitar, o olhar de choque se espalhando entre eles. Jason estava com um pé atrás, enquanto o avô tentava puxar os papéis de sua mão, como se isso fosse a chave para tudo. Maria, isso não pode acontecer. Você não tem ideia do que está fazendo. O avô vociferou. Mas Maria, a avó de Clara, já estava em outra dimensão. Olhando ao redor, seu olhar não tremia. Parecia mais uma rocha em meio à tempestade. Vovô, por favor, o que vai fazer? Clara implorou, sentindo a pressão contra o peito aumentar. O caos se intensificou. Gritos e pesadelos, colidindo como um violento mar revolto. Ao ouvir uma nova explosão, o chão tremeu novamente, fazendo Clara perder o equilíbrio. Ela olhou para o grupo de capangas e, em meio ao caos, um deles começou a se afastar, seu olhar fixo no avô. Você sabia? Você sempre soube das consequências. Ele gritou, sua voz rasgando o ar, enquanto o pânico se espalhava por todo o lugar. Era um quebra-cabeça em que Clara não conseguia encaixar as peças. Eu fiz o que pude. Protegi vocês do que não poderiam suportar. O avô respondeu, sua voz trêmula, mas havia uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes na expressão dele. O que estava acontecendo? Porque tudo parecia escapar de seu controle. Nesse momento, a porta principal foi estilhaçada. Uma nova figura entrou, imponente corporal. Clara sentiu um arrepio. Era outro capanga, mas o olhar dele era diferente, penetrante e ameaçador. Ele carregava consigo uma aura sombria. A verdade não é algo que se pode hesitar, ele proclamou, como se as paredes estivessem sussurrando em resposta. Ao contrário do que você acha, nós temos a solução para essa bagunça. O homem se virou para Clara e um sorriso frio e insolente estava em seu rosto. E você, Clara, é a chave para tudo isso. As palavras dele arranharam a superfície do que ainda restava de sanidade em Clara. Do que você está falando? O que sabe sobre mim? Forçou a perguntar, sua voz quase um sussurro. A presença do homem pareceu consumir o ar e o medo a flertava como uma sombra. Então ele avançou e Clara sentiu o temor tomar conta dela. Sua avó pode ter manipulado tudo isso, mas eu tô aqui para entregá-la. O legado familiar precisa ser quebrado. E você, Clara, é a única que pode decidir. Ele puxou um documento amarelado do bolso e atirou em direção a ela. Enquanto seus olhos se fixavam naquele papel, tudo começou a girar. O que estava escrito? Clara sentiu uma necessidade desesperada de saber. E, ao mesmo tempo, uma parte dela queria recuar. Ela se aproximou, as mãos tremendo, enquanto o avô e a avó se entreolhavam. O silêncio envolvente era pesado, a tensão era quase insuportável. Um grito a despertou. A mãe se movia. Clara! Sua voz havia se transformado em um leve sussurro. A visão é sufocante. Não olhe para eles. A verdade está escondida no passado. Eles não são quem dizem ser. O desespero nos olhos da mãe fez Clara tremer. Antes que pudesse processar as palavras da mãe, a luz do corredor começou a piscar. E uma onda de energia eletrizante percorreu o ambiente. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. O que mais estavam escondendo? O que seus pais realmente sabiam? No instante em que olhou novamente para o avô e a avó,
Viu algo mais. O homem que se achava seu aliado não era o único a guardar segredos. Um rol de memórias voltou à mente. Risadas que não eram suas. Histórias que não eram contadas. Uma sombra de dúvida pairava, e a sensação de traição pulsava como um coração descontrolado. Não, isso não é verdade! Clara gritou, a voz ecoando pelas paredes. Estava prestes a confrontar o abrigo, familiar que sempre conheceu. Mas o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O silêncio foi ensurdecedor. E ao olhar para o papel que estava diante dela, uma única pergunta reafirmou-se. Até que ponto ela estava disposta a ir para descobrir a verdade que poderia devastar sua família? Uma última revelação ecoou quando as paredes começaram a desmoronar ao seu redor. E Clara se viu em um abismo de incertezas. Cada segundo contava. E, com toda a intensidade da situação, a única certeza era a sombra que se aproximava, pronta para revelar um passado obscuro que poderia mudar não só seu destino, mas de todos que amava. O que deveria ser uma luta pela verdade logo se tornaria uma batalha pela sobrevivência. Clara olhou fixamente para o papel que estava diante dela. E a tensão no ar tornou-se insuportável. A luz piscando e o barulho caótico pareciam distantes, como se tudo estivesse borrado. A mente dela girava, tentando entender as palavras que poderiam transformá-las, talvez para sempre. Então, de repente, tudo mudou. Um tremor forte abalou a casa. Não como as explosões anteriores, mas algo mais profundo, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As luzes começaram a piscar mais intensamente e o ambiente ao redor se apagou, como se algo estivesse submergindo na escuridão. "Parem com isso!" gritou seu avô. Mas a voz dele foi engolida pelo barulho ensurdecedor que ecoava pelas paredes. Clara mal pôde ver as expressões de medo em seus rostos. O pânico tomou conta do ambiente. E por um momento, tudo parecia estar se quebrando. E então, como um relâmpago atravessando a noite, uma figura emergiu das sombras. Clara se virou para olhar e seu coração parou. Era uma mulher com longos cabelos negros e uma expressão impenetrável no rosto. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade fria. E Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Eu sou Ingrid", disse a mulher, sua voz ressoando com um poder profundo. O impacto das palavras de Ingrid foi como uma bomba explodindo do nada. O olhar de Clara se arregalou. A irmã gêmea de sua avó? Como? Era possível? "Não, isso não pode ser verdade!" Clara gritou, seus pensamentos se embaralhando. Seus pais e o avô pareciam igualmente chocados, sem saber como reagir. O ambiente parecia instável. E um sentimento de traição passava como uma sombra. "Como você pode estar aqui? Você se esqueceu do que os laços familiares significam, Clara? Você é a chave para o que nós começamos e para o que ainda pode ser consertado", respondeu Ingrid, com um sorriso enigmático. Nesse momento, a realidade certa de Clara começou a desmoronar. O homem ao lado dela, que se dizia um aliado, era, na verdade, um inimigo. Eles estavam todos enredados em uma teia de mentiras que nem ela conseguia compreender completamente. O que significava aquele pacto? Você não pode estar dizendo que isso tudo foi uma armadilha.
Suas palavras saíram como um sussurro desesperado. As lágrimas escorriam, misturando-se com a confusão. A avó Maria, que sempre representou a segurança, agora parecia uma estranha. O que você não entende, Clara, é que o poder de voltas e revezamentos está nas suas mãos. Você pode acabar com isso de uma vez por todas. A voz de Ingrid tinha um tom sedutor, mas aterrador. Nesse instante, tudo começou a fazer sentido de uma forma horrível. A devoção de sua mãe, o medo do avô, o comportamento enigmático de Jason, todos jogaram um papel crucial em um jogo ultrapassava a compreensão de Clara. Esses documentos, começou o avô. Mas antes que pudesse terminar, Ingrid rebateu. Eles são apenas um pedaço de papel, Clara. O que conta é a verdade oculta. Mas a verdade era demasiado pesada para Clara carregar, e a carga emocional a esmagou. A explosão entrelaçada de emoções, traições e revelações a fez vacilar. O chão tremia sob ela, e naquele momento, tudo se intensificou. Um grito ecoou, não de Clara, mas do capanga que havia retornado. Ele estava prestes a fazer o que prometeu. Destruir tudo. Não deixe ela escapar. O legado precisa acabar aqui. Ele gritou, enquanto o olhar de todos fixava-se nele em estado de medo. A adrenalina tomou conta de Clara. Ela estendeu a mão, exigindo respostas. Por quê? O que você quer de mim? O que quer que fosse, a verdade estava prestes a vir à tona, e tudo ao seu redor parecia um ponte entre o passado e o futuro. Mas, ao entender que a própria família poderia estar contra ela, uma nova angústia tomou conta, e em meio ao caos, a última revelação a atingiu como um raio. Clara, mais do que imagina, você não é apenas a chave, você é o próprio objetivo de tudo isso! Outra explosão reverberou, e Clara foi empurrada para trás. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto tudo desmoronava. O que isso significava? O que mais haviam escondido? Sua vida girava em um turbilhão. E, quando tudo parecia perdido, uma única pergunta ressoou em sua mente. Quem verdadeiramente sou eu? O chão sob seus pés se desfez, e no abismo, a única certeza que lhe restava era que a verdade estava mais próxima do que nunca e devastadora. Clara olhou fixamente para o papel diante dela. A atmosfera estava carregada de tensão, e o caos parecia apenas aumentar. Um grito ressoou de algum lugar, mas ela estava hipnotizada pelo que tinha nas mãos. O que havia ali poderia mudar tudo, mas a verdade que estava prestes a ser revelada parecia muito pesada para suportar. E num instante, a casa tremeu novamente. Não como antes, mas como uma força que soava quase sobrenatural. As luzes começaram a piscar freneticamente e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. Clara sentiu seu coração acelerar e em um impulso gritou: "O que está acontecendo?" Ingrid, a irmã gêmea da avó, respondeu com um sorriso enigmático: "Este lugar está mais cheio de memórias do que você imagina. E é hora de você conhecer a verdadeira história da sua família." Mas, antes que pudesse continuar, outro estrondo explodiu do lado de fora. O som de algo pesado atingindo o chão fez as janelas tremerem e várias coisas caírem. Os homens armados, antes focados em Clara e sua família,
Agora olhavam para a porta, confusos e apavorados. O que foi? Isso? Um deles murmurou, o pânico começando a tomar conta. Foi quando uma sombra imensa atravessou a sala. E Clara virou-se apenas para se deparar com uma cena que a fez parar de respirar. Do lado de fora, uma figura gigantesca se destacava, iluminada pela luz da lua. Era uma criatura grotesca, feita de sombras e fumaça, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas. O legado deve ser resgatado. A voz retumbava, quase sobrenatural, como se o próprio chão tremesse sob seu peso. Não! O que é isso? Clara gritou, sem conseguir acreditar no que via. Todo o pânico que havia sentido antes se transformou em terror absoluto. Ao seu redor, as expressões de todos se transformaram em puro desespero. Ingrid, no entanto, apenas sorriu, como se tudo estivesse sob seu controle. Estava na hora de você entender. Nós atraímos isso. O passado não é algo que se pode deixar para trás. Os capangas, agora aterrorizados, começaram a recuar para a porta, mas a criatura tinha outros planos. Com movimento, ela fez a porta voar pela sala, lançando um dos homens contra a parede, onde ele caiu em um montão de destroços, inerte. O sangue escorreu pela borda da parede, e a cavidade da situação aumentou. Clara, você precisa escolher! A avó de Clara gritou, sua voz emergindo do emaranhado de caos. Você está no centro de tudo isso. Você é a última. Esperança de salvar nossa linhagem ou condená-la para sempre. A cabeça de Clara girava. A tensão no ar era palpável e novas revelações surgiam a cada segundo. O que você quer dizer, vovó? O que eu tenho a ver com isso? Tudo! Gritou ela, enquanto a criatura se aproximava mais, como se soubesse exatamente a quem estava se dirigindo. Você carrega o peso de escolhas que seus ancestrais nunca puderam fazer. No início da nossa história, havia um pacto de sangue. E a escolha final cabe a você, completou Ingrid, com um olhar que misturava dulcificação e ameaça. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A única coisa que sabia é que a criatura estava ali para testar sua determinação. O que a família tinha escondido durante tanto tempo agora se esdobrava diante dela, e o peso dessa verdade a esmagava. Uma onda de clareza envolveu Clara. A verdade é uma faca de dois gumes, não é? Repetiu. E as palavras ecoaram como um mantra. O que a família tinha escondido poderia não só salvar, mas também arruinar tudo o que ela amava. Então, em um momento de revelação, Clara olhou para todos na sala e gritou: se este pacto existe, então eu tenho o direito de decidir. Eu não estou aqui apenas para ser uma marionete em um jogo de segredos. O poder nas palavras a surpreendeu. E a aura de bravura começou a preencher o espaço, mesmo diante do terror que se aproximava. Mas antes que pudesse formular um plano, a criatura se lançou em sua direção, engolindo a sala em um manto de escuridão. Sua escolha agora, Clara, ou sua família pagará o preço. E no instante em que a escuridão tomou conta de tudo, Clara sentiu um fio de esperança. A palavra escolha reverberava em sua mente. O que faria? O que realmente significava escolher? A luz começou a desaparecer e o tempo já escasso parecia se afastar. Mas algo ecoou em seu interior. A certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada.
As sombras dançavam e o futuro estava em suas mãos. E antes de tudo escurecer completamente, a única certeza era que a vida dela nunca mais seria a mesma. Clara sentiu o coração disparar enquanto a criatura de sombras se aproximava. Um frio cortante percorria sua espinha. As palavras de Ingrid ecoavam em sua mente. O peso do legado da família finalmente se tornando claro. A verdade estava ao alcance. Mas a que custo? Você precisa fazer uma escolha, Clara! Gritou a avó, ainda envolta em um brilho místico. E no meio do caos, Clara se viu diante de uma bifurcação. Acolher esse legado sombrio ou buscar um novo caminho? O passado estava tomando vida, e com ele um turbilhão de emoções, traições e segredos. Os capangas estavam em pânico. A criatura os encurralava e um deles se virou para o grupo, os olhos arregalados. O que estamos fazendo aqui? Precisamos escapar. Mas tudo parecia perdido quando um grito se ergueu mais alto que os outros. Era seu pai. Ele havia se levantado. Uma ferida visível em seu braço, mas com um olhar de determinação. Clara, não deixe que eles te manipulem. Você é mais forte do que pensa. A voz dele foi como um farol, uma centelha de esperança em meio à escuridão. E naquele instante, algo dentro dela começou a se mover. A coragem que ela não sabia que tinha brotou. Eu escolho a verdade. Vamos acabar com isso! Gritou Clara, e surpreendendo a todos, ela lançou o papel amarelado que segurava contra a criatura. Ele flutuou como uma pena, e um brilho intenso irrompeu no ar. As sombras começaram a se dissipar, enquanto a fúria da criatura se transformava em um lamento agonizante. Não! O que você fez? Ingrid gritou. O desespero em seu olhar era palpável, mas Clara não recuou. Sentiu que a verdade tinha um poder imensurável e agora estava finalmente pronta para enfrentar as consequências. Com um último rugido, a criatura se desfez em fumaça e o caos deu lugar ao silêncio. Clara estava ofegante, mas um sentimento de alívio a envolveu. A pressão do passado, embora ainda pesada, agora parecia mais leve. No entanto, um vazio enorme pairava no ar. Ela olhou ao redor. Os homens estavam em choque, e sua família, embora machucada, parecia grata. Nós conseguimos, disse seu pai, com a voz embargada. A saudade se misturava com a dor do que haviam perdido. Mas e a Ingrid? Clara questionou, o olhar perdido. A sombra da irmã gêmea de sua avó ainda reverberava, e ela sabia que o legado que carregava exigia respostas. A Ingrid se foi, mas seu peso ficou. Precisamos reconstruir o que foi destruído, respondeu o avô, com olhos tristes. E você é a única que pode fazer isso. Com um nó na garganta, Clara sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. Vou descobrir o que realmente aconteceu e como consertar isso, afirmou sua voz forte. Seus olhos encontraram os de seus pais. Nós vamos lidar com isso juntos. Ao saírem da casa, uma nova brisa batia em seu rosto, como se o mundo estivesse limpando-se lentamente das sombras. O peso do legado ainda estava ali, mas Clara não se sentia mais sozinha. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa era clara. Ela tinha poder e apoio. Com o coração ainda acelerado, Clara olhou para seus pais e avó. Vamos juntos enfrentar o que vier. Enquanto caminhavam, Clara se lembrou de algo que ouvira. A verdade pode ser uma faca de dois gumes, mas hoje ela foi a nossa salvação!
E com essa convicção, ela decidiu que, apesar de tudo, a luz sempre prevaleceria sobre as trevas. Agora, para você que chegou até aqui, eu preciso te fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial. Inundem os comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos interagir e manter viva essa ligação.